Que abertura esse jogo tem, meus amigos, que abertura. Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer muito demais a todo mundo que vem chegando nesse canal recentemente, por causa do meu último vídeo, por causa dos vídeos mais recentes que eu postei. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já cheguei nos 943 inscritos, que eu nunca imaginei que ia chegar assim tão rápido. O canal já bateu mais de 40 mil views, o meu vídeo do Homem-Aranha já bateu mais de 27 mil views, e eu realmente não imaginei que ia bater essa meta, que ia chegar nesse número. Eu ganhei mais de 400 inscritos de uma vez só, e eu tô muito feliz, eu não imaginava esse resultado. Muito obrigado a todo mundo que veio chegando. De verdade, mesmo que pareça meio clichê, é isso que motiva a gente a continuar fazendo, a continuar trabalhando nesses vídeos, que é ter gente que gosta de ver, né? Eu fiquei muito tempo sem postar nada, eu achei que meu canal tinha acabado, porque eu fiquei 7 meses sem postar nada, mas quando eu volto a postar, eu tenho esse resultado, e ver isso é muito gratificante. Então muito obrigado mesmo a todo mundo que tá chegando aí, e a todo mundo que decidiu acompanhar o canal. Ok, ninguém liga para a felicidade do criador, né? Então vamos lá com o vídeo. Resident Evil 7 e Biohazard, que no Japão comicamente se chama Biohazard 7 Resident Evil, porque lá já chama Biohazard, entendeu? Aí eles só trocaram, porque já chama Biohazard. Que experiência única e gostosa esse jogo é. Eu não sou nenhum gamer, também não sou nenhum avaliador de jogo, eu não entendo nada de jogo em quesitos técnicos. A verdade é que eu só jogo quando eu acho interessante, quando me cativa, e geralmente eu nem jogo, pra ser sincero. Então eu não tô aqui pra falar de aspecto técnico, de gráfico ou de gameplay. Eu só tô aqui pra falar sobre o que me cativa. E esse jogo me cativou um interesse desde que eu vi ele pela primeira vez, porque eu percebi o quão ousado essa atmosfera de horror e medo que esse jogo tinha era. O quão violento esse jogo poderia vir a ser. Não por causa da violência ou porque eu gosto de ver violência, mas porque isso mostra como esse jogo é o que ele tem que ser. Como ele faz o que ele tem que fazer, ele não tem medo de trazer a emoção que ele quer. E é exatamente isso que eu busco em qualquer obra. Esse jogo me parecia ser um jogo genuíno. Um jogo que é o que ele tem que ser, que não dá volta em conceitos superficiais. Que sendo um jogo de survival horror, não tem medo de te dar medo. E de te mostrar uma realidade nua e crua. Te mostrar o peso que uma situação horrível dessa na vida real. Até porque, em que outros jogos de Resident Evil, ou em que outros jogos você vê uma cena como essa? E é isso que eu quero ver, não coisas pesadas, mas arte com alma. E esse é um canal sobre arte. Muita gente diz que esse jogo salvou a franquia, e eu não sei dizer se isso é verdade, porque eu não joguei todos os jogos da saga de Resident Evil, nem os principais e nem os mais secundários. Mas, indo pelo que dizem, e que sinceramente eu acredito, parece que a franquia realmente precisava de novos ares, aparentemente. Uma nova chance, um recomeço. Todo mundo dizia que o Resident Evil tinha se perdido. Eu joguei parte do 5 e realmente eu não curti muito mesmo. Sinto-se livre pra discordar, mas eu achei um tanto quanto superficial a experiência daquele jogo. Pra mim ele parecia muito como o 4, só que ele parecia não ter alma. A real é que eu não cheguei a zerar o jogo porque não me cativou. E se o 6 era ainda pior, como dizem, então as coisas realmente tinham que mudar. Alguma coisa tinha que mudar nessa saga. Eu realmente nunca joguei o Resident Evil 6. Mas se teve um que eu joguei e que me deu a experiência perfeita do survival horror, foi Resident Evil 2 Remake. Que jogo lindo! Eu não vou falar muito sobre esse jogo, porque eu literalmente já tenho um vídeo falando sobre ele aqui, mas se você reparar bem, é perceptível como Resident Evil 2 e Resident Evil 7 são, de certa forma, muito parecidos, na verdade. Não em história, mas em atmosfera, gameplay, em ter aquela mesma sensação de medo, de investigação, descoberta, aquela sensação real de survival horror mesmo. Que sensação prazerosa e diferente de medo que esse jogo te dá. Eu acho que essa é a magia desses jogos, é onde eles brilham. Ao mesmo tempo que ele te dá muito medo, ele te força a vencer esse medo, na mesma hora, na mesma medida. Ele invoca em ti uma certa coragem, aquele instinto básico que todo mundo tem de lutar ou fugir, sabe? E quando você supera essa questão, faz com que você se sinta um verdadeiro sobrevivente entre criaturas muito mais fortes do que você. Em uma situação que a sua chance de sair vivo é minúscula, mas você supera esse cenário terrível. É uma imersão que os jogos de terror têm potencial.
porque sentir medo prende muito a nossa atenção. A ideia de brincar com instintos tão puros, tão básicos da nossa natureza é uma jogada que permite a verdadeira imersão em qualquer obra. O medo e a vontade de vencer desafios, superar obstáculos, inimigos e situações que parecem muito maiores e ameaçadoras. É um instinto básico humano que ainda tá lá dentro de todo mundo. Ou talvez só seja eu que fique muito imerso no jogo e esteja viajando. Sabe, é no mesmo ponto que te dá medo que ele te faz querer sobreviver a toda a situação. É meio que na mesma medida, é meio que proporcional. Toda a atmosfera do jogo, ela exala essa energia de medo. Você sabe que o perigo tá ali, mas você não tem como saber de onde. Você não tem como saber quando ele ataca. Então você tem que tomar muito cuidado em cada passo e torcer para que nada aconteça. Veja bem, você tá preso numa casa estranha, que embora seja assustadora, ainda é teoricamente só uma casa. Mas aparentemente existem pessoas loucas aqui tentando te matar. E você tem que dar um jeito de fugir. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Mas sabe, é justamente por ser uma ideia tão simples que o enredo consegue brilhar tanto. Não dizendo que a história é básica, claro que existem muitas outras camadas e muitas outras coisas em jogo aqui, que a gente vai descobrindo com o tempo, literalmente em jogo. Mas a ideia principal, ela é muito simples e ela brilha por ser bem executada. É isso que te faz se sentir aqui, dentro do jogo. A decisão de usar a câmera em primeira pessoa não só foi um acerto, mas é um dos pontos mais fortes da obra. Querendo ou não, é o que aproxima mais do personagem, foi o que deu mais personalidade pro jogo. Foi o que deu pra esse jogo uma cara única. Todo mundo comentou essa decisão na época. E claro que embora muitas pessoas tenham odiado, porque sempre vai ter, na minha opinião, foi um grande acerto e traz uma imersão muito maior. O Ethan é um personagem que ele é feito pra ser você, pra que você possa assumir o lugar dele. Você não controla o Ethan, você tá na pele dele. Não só por estar numa situação em primeira pessoa, mas por estar no corpo de alguém que é só uma pessoa comum, vulnerável, uma pessoa que morre, que sangra e principalmente que teme pela própria vida. Essa sensação de prisão, de estar entre a vida e a morte o tempo todo e pensar se você vai poder ver o amanhecer de novo no mundo normal em que vivia, é o que traz a vontade mais pura e indomável do nosso ser. Sobrevivência. É à medida que você tem que escapar desse lugar que você vai descobrindo a verdade. E quanto mais você descobre ou tem vislumbres do que aconteceu, mais assustado e curioso você fica. Nosso medo nos gera curiosidade ao mesmo tempo. Queremos conhecer o que nos dá medo, querendo ou não. Ainda mais quando o recurso que se usa é o famoso medo do desconhecido. É claro que ficamos apreensivos em pensar o que são esses monstros? O que são essas pessoas? Será que são apenas pessoas loucas ou estamos diante de algo muito mais assombroso ou muito mais terrível? Muito mais assustador do que um fantasma, um monstro ou qualquer demônio. Estamos diante de criaturas que, uma vez, já foram humanas, como eu e você. Isso sim assusta, se você parar pra pensar. Você tá preso aqui e, quem sabe, no fim você não se torna mais um deles. Essas pessoas, esses monstros, já foram como você. Então, o que os separa deles? Pra mim também é o que mais marca nas histórias de Resident Evil, porque é uma grande profundidade você pensar sobre o que nos faz ser nós mesmos. Em que ponto os zumbis de Resident Evil 2 deixaram de ser os humanos que eles eram? Em que ponto os ganados em Resident Evil 4 perderam suas identidades e se tornaram meros escravos de um mestre? À medida que vão perdendo suas emoções, eles também perdem as suas consciências, como eles deixam de estar presentes até que deles só reste o corpo. Mas cara, ainda é impossível dizer em que ponto, em que momento as suas identidades, as suas consciências, onde elas estão, em que momento elas vão ou deixam de ser. Todas essas pessoas, todas essas histórias, todas essas vivências já foram como as nossas. Isso é terror. É o mesmo terror que acontece com a família Baker. Esse homem já foi uma pessoa normal, que teve a sua vida destruída, ou melhor, roubada por uma força maior. Mas e se no fundo eles ainda estiverem lá? Isso é impossível de saber. Extremamente assustador. Por mais que o Ethan não seja um personagem exatamente carismático, mas incrivelmente corajoso para fazer todas essas coisas e não ter quase nenhuma reação, aliás, ele não tem reação para muita coisa. Sorry, buddy. Mas quem sabe isso não é meio que um recurso que o jogo use para acentuar a própria situação que a gente está passando, quando comparado às mínimas reações das pessoas. Isso deixa mais espaço para nós mesmos se surpreender e sentir o verdadeiro horror que é Resident Evil 7. De qualquer forma, quando os personagens, cada um tá lá por um motivo e tem uma função, e eles a cumprem, simplesmente. E por mais que os personagens sejam realmente muito simples, eu sinto que eles ainda são tocantes por serem justamente muito simples. A gente pode entender a necessidade total de
cada um deles. São apenas pessoas tentando sobreviver ou resistir, fazendo o que elas acham melhor para si mesmas ou para quem se importa com elas, tentando sair vivas de toda essa loucura. Ethan. Free my family. Please. Resident Evil também é muito sobre o desespero que a gente sente para salvar nossas próprias vidas, quando se encontramos com algo muito maior do que a gente, muito mais ameaçador, que muitas vezes é causado por nós mesmos. Pode parecer que eu tô viajando e é só um jogo de terror, mas não, a arte em si sempre tem muito mais do que se pode pensar vendo uma vez só. Biohazard. Esse é o título original da franquia Resident Evil no Japão. Esse nome significa desastre ou risco biológico, e é literalmente isso que a franquia retrata. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Além de ser um dos pontos mais interessantes de ficar pensando sobre, esse jogo carrega esse nome não só porque ele fala sobre esse assunto, mas porque de certa forma ele revive essa ideia original da franquia. Tudo o que acontece aqui é um desastre biológico, a consequência da necessidade humana de destruir uns aos outros, ou de usar essa capacidade para se sobressair perante outras pessoas. Só que dessa vez, você não é nenhum agente Leon, Jill ou Chris, você é só o Ethan, você é só mais uma vítima, e tem que sair vivo, custe o que custar, não importa a situação. Sempre temos medo que algo encerre nossas vidas de repente, então nós fazemos de tudo para sobreviver. É nesses momentos que mesmo pessoas comuns evocam a coragem que elas mesmas não sabiam ter. Cara, esse jogo é simplesmente bom. Isso é lindo. Ele não tenta ser mais do que é. Ele não tenta ser super complexo. Ele não tenta ser super interessante. Ele não tenta ser extremamente profundo, ser muito longo ou ter personagens com histórias enormes, super bem trabalhados e desenvolvidos. Ele é simplesmente Resident Evil. E sim, ele tem alma. Mesmo que seja diferente, ele continua tendo a alma da franquia. E ele refez a experiência dessa franquia de um jeito ótimo, de um jeito atual, que não perde a graça e não se perde. Resident Evil nunca foi nada absurdo, apenas cumpre o que se propõe a fazer, apenas te entrega uma experiência de realização ao vencer monstros que você mesmo acha que às vezes não consegue. É sobre te dar uma sensação de coragem, de pensar, ei, eu consegui sair disso. Seja 1, o 2, o 3 ou 4, isso é survival horror. E eu senti isso do início ao fim. A minha experiência com Resident Evil 7 foi uma das melhores experiências que eu já tive com jogos. Que sensação incrível de descoberta, investigação, realização. Que jogo interessante, cara, em todos os seus aspectos. Em gameplay, em história, em ambientação e principalmente que jogo divertido, cara. Eu não senti vontade de dropar o jogo, de parar de jogar em momento nenhum. Eu fiquei até meio triste quando eu zerei, quando acabou. Porque esse jogo faz você querer saber, querer continuar jogando. Não é só andar em corredores, abrir portas, encontrar chaves e levar susto. É uma pequena, mas simples e verdadeira aventura que te exige coragem para alcançar o próximo passo. E parabéns, você sobreviveu ao pesadelo. Mas poderia muito bem não ter sobrevivido. O fato de não ter nada sobrenatural aqui só torna tudo ainda mais assustador. O nosso maior medo, na verdade, é o próprio humano. O quão perigoso pode ser brincar com o desconhecido da nossa própria natureza. Modificar o ser humano para que usemos ele como arma. Modificar a vida para eliminação de outras vidas. Você pode culpar alguém nessa história? Isso é outro ponto interessante, porque talvez os criadores diretos dessa arma biológica sejam os vilões da história. Mas teoricamente, a vilã da história é a Evelyn. Mas você pode culpar ela? Ela é uma criança vítima de experimentos que nunca teve escolha, que numa busca obsessiva por qualquer figura que ela pode chamar de família, perde a humanidade e a sanidade dela, enlouquecendo completamente. Uma criança que tinha poder para destruir tudo, uma criança que destruiu a vida de uma família inteira, mas ainda assim, ela é uma criança. Somos, no fim, apenas seres humanos, lutando como a gente pode, para que a gente não esteja tão sozinho. É sobre também o como nós somos frágeis como seres humanos, como a nossa vida vem e vai tão fácil, como no fundo, tudo que a gente faz é só para não ficar sozinho. Mesmo que pareça que eu tô falando muitas coisas muito mais profundas ou tendo uma interpretação muito exagerada do jogo, o que eu concluí ao finalizar e o que eu posso te dizer com certeza é que esse jogo é exatamente o que ele tem que ser. Esse jogo tinha uma história simples e um objetivo simples: trazer imersão e uma experiência genuína de terror,
surpresa, sobrevivência e superação. E ele simplesmente cumpre o que tem que fazer, fazendo tudo isso com diversão, personalidade e principalmente com alma. Eu não sei como te explicar isso, mas eu posso sentir e eu sei que esse jogo tem uma alma. Esse jogo tem um amor por trás do desenvolvimento. Não é só por dinheiro ou por agradar um público. Esse jogo tem pessoas que trabalharam nesse projeto e essas pessoas acreditavam no que elas estavam fazendo. E isso é Resident Evil 7. Simplesmente Resident Evil. Muito obrigado por me ouvir. Compartilhem e deixem um like se quiser, ajuda muito no engajamento. E até mais.